Olá, este é o Mistério e Justiça, meu novo podcast. Aqui a gente fala de tudo um pouco. A gente fala sobre a atuação da polícia, da justiça, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da imprensa, dos advogados e um pouco mais da história dessa cidade tão grande e desse país tão imenso. Nós hoje vamos discutir um assunto aqui, vamos analisar um assunto aqui que é super importante e que tem uma chancela dizendo o seguinte: quer ver alguém preso? Esse alguém está devendo pensão alimentícia. Esse não escapa de jeito nenhum. O assaltante escapa, o homicida escapa, estuprador escapa, mas quem deve pensão alimentícia não escapa. E a gente trouxe aqui hoje a doutora Stephanie Azevedo, que é especialista nesse assunto, que vai nos falar um pouco a respeito do trabalho dela, do trabalho que a justiça faz, do trabalho que é muito desgastante para obrigar quem a pagar exatamente a pensão alimentícia. E um detalhe interessante nessa história da doutora Stephanie é que o trabalho dela é feito exclusivamente com mulheres, porque os homens também reclamam. Existem os homens também que reclamam, que não querem pagar, e tem homem que também recebe pensão alimentícia, por incrível que pareça. Seja bem-vinda, muito obrigado. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito do seu trabalho. Alguém está com problemas, como é que essa pessoa faz para chegar até a senhora? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Agradeço a oportunidade. Bom, o meu trabalho ele é feito de forma online, né? Então, hoje, com o judiciário todo virtual, a gente consegue atuar então, no Brasil inteiro, né? Então, através do Advogo para Elas, que é no Instagram, e lá vai ter o nosso WhatsApp, e aí a nossa equipe vai atender, consegue falar diretamente com a gente. Só que, como o senhor falou, tem que ser mulher, né? Desde 2017, a gente atende só mulheres. Fala um pouquinho do volume, é muito grande a procura, porque cada vez mais a gente sabe que muitas vezes a mulher é maltratada, a mulher é espezinhada e ela aguenta porque ela não tem para onde ir com os filhos. A procura tem aumentado em consequência de pessoas que chegam para dar um basta nisso? Muito, principalmente depois do momento que passou até essa possibilidade do online. Então, por incrível que pareça, na pandemia que a gente teve um aumento significativo e de lá para cá só vem aumentando mesmo, né? Eu creio também que seja a questão da falta de informação. Então, muitas mulheres realmente acreditam que é mais difícil, ou quando elas procuram, elas acham que é um valor inacessível, ou elas não sabem exatamente como vai funcionar. Será que eu vou conseguir cobrar todo o tempo que ele está devendo? Quando que eu vou conseguir cobrar? E o meu trabalho começou justamente para tentar popularizar isso, trazer o direito de uma forma mais simples, de uma forma até bem humorada, por mais pesado que seja o assunto, né? E aí, através disso, tem ficado mais fácil, a gente tem aumentado a procura mesmo, tem sido mais rápido também, né? A gente percebe que tem muitas pessoas, muitas mulheres, elas têm dificuldade em ter acesso a esse tipo de serviço que vocês prestam, até porque pela ignorância, até porque ela não tem condições e se não tiver essa facilidade de mexer com a internet, com os meios eletrônicos, fica muito difícil para a mulher, ela vai continuar aguentando isso. Mas existe algum caminho em que, quer dizer, a mulher está assim, independente de procurar, de entrar na internet, tem algum outro caminho que ela possa procurar para poder começar um processo e se livrar dessa situação? A Defensoria Pública, né, hoje é presente aí em todos os estados, né? Então, para aquela mulher que ela não tenha condições, tem dois caminhos: a Defensoria Pública e muitas vezes as faculdades de direito. Aí é mais naquelas cidades que tem faculdade de direito, né? Então, existe esse convênio aí entre a OAB, a Defensoria e as faculdades, que aí consegue fazer esse atendimento sem custo nenhum. Então, aquela mulher que não tem condições mesmo, ela pode buscar a defensoria da cidade dela, que ela vai ter todo o apoio, toda a assessoria ali que ela precisa. Vamos começar falando a respeito de uma mulher, assim, de uma maneira genérica, tem 15 anos de casada, sofrendo, tem filhos, e aí o sujeito cai fora e não paga. Como é que é o processo para fazer esse sujeito começar a pagar? Porque muitas vezes o sujeito vai punir a mulher
e não dá o dinheiro para os filhos. O correto seria ele cuidar disso. Como é que é esse processo? A gente tem uma ideia, porque muitos homens, né, com falta de consciência, acham que o dinheiro da pensão é para a mulher luxar, como eles dizem mesmo, né? Que ela vai usar para fazer unha, que ela vai usar para fazer alguma coisa. E justamente usam para revitimizar essa mulher, né? Que além de estar com as crianças sozinha, tem que fazer todo o trabalho não remunerado de cuidar, levar, toda a logística com as crianças, ainda tem que ter todo esse trabalho de pagar, né? Assim, primeira coisa, se separou ou até mesmo não vai ficar com o pai da criança, porque a gente tem alimentos gravídicos hoje, então sou uma mulher, fiquei grávida, eu já consigo pedir pensão alimentícia, então a partir do momento que eu não vou ficar com o pai da criança, entro para regulamentar. Porque eu só consigo cobrar essa pensão se eu tiver determinado o que isso vai ter que ser pago. Não tem como eu cobrar, por exemplo, tem gente que passa muito tempo sem cobrar e aí depois de anos fala, nossa, mas ele nunca pagou, consigo cobrar o retroativo? Não, se não tiver regulamentado, não consegue. Então o primeiro passo é regulamentar. E depois? Depois, aí entra com a execução. Aí, então, por exemplo, regulamentei, é para pagar 50% do salário mínimo. Ele não pagou. Eu consigo entrar com cumprimento de sentença, vulgo a execução, e pode ser por 2 ritos, que é pelo rito de penhora ou pelo rito de prisão, que é o mais efetivo, né? Que é o que funciona mais. É o que funciona mais. E esse rito de prisão, ele pode ser cobrado os últimos 3 meses e tudo que se vencer ao longo do processo. Então, o que eu indico para a mulher é, venceu 1 mês, 2 meses, já entra com a ação, para não correr o risco de ter que cobrar também pelo rito de penhora. Porque, por exemplo, se tiver um débito de 1 ano, eu vou ter que entrar com os 2 ritos, penhora e prisão. E pode ser que o rito de penhora não seja efetivo. Se for um homem que não tem nada no nome dele, essa penhora nunca vai ser satisfeita, né? Como é o trâmite na justiça? O trâmite na justiça pelo rito de prisão. Ele vai ser intimado. Isso, às vezes, costuma demorar um pouquinho, porque a gente tem aqueles que fogem da justiça mesmo, né? Então, mas assim, tem meios também. Fugiu da justiça, a gente intima por edital, que chama. Então, mesmo aquele cara que fica se escondendo, a gente consegue intimar ele. Depois de intimado, ele tem 3 dias para pagar. Então, se ele for intimado e não pagar em 3 dias, sai o mandado de prisão. Essa prisão pode ser por 3 períodos, pode ser por 30, por 60 ou 90 dias. E aí ele precisa pagar nesse tempo. Então, no momento que ele é preso, ele tem que pagar aquele valor ali, né? E se ele não pagar e resolver cumprir a prisão, muita gente acha que vai morrer a dívida. Não vai morrer a dívida. Isso é interessante. Só vai ser convertido em penhora. Então, vamos dizer que ele ficou lá 60 dias preso. Quando ele sair, ele continua devendo, só que agora ele não vai poder mais ser preso. Então, tem muita gente que faz isso. Tem muito homem que faz isso. E muito homem, tem gente que tem condição de pagar, mas fala, não, eu vou punir essa mulher. Eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo agora, nos vendo, e fala assim, vocês estão falando... Não. A gente vai analisar, estava analisando aqui, vai falar dos 2 lados. Ninguém aqui é injusto para dizer, não, vocês estão cobrando só de um lado. Porque assim, eu trabalhei durante muitos anos no jornal, fui repórter de jornal, e uma vez começou a aumentar muito o número aqui em São Paulo de pessoas presas por falta de pagamento de pensão. E tem um distrito aqui em São Paulo, que era o 18º distrito da Moca, a Polícia Civil usou só para colocar quem não pagava a pensão alimentícia. Aí um dia eu resolvi para entrevistar algumas pessoas. E aí eu pedi autorização para o delegado, aí consultou-se o advogado e a pessoa presa. Então um dia eu entrevistei 6 pessoas. E uma delas me deixou preocupado, porque me disse o seguinte, olha, eu tô aqui, eu vim aqui, vou ficar 30 dias, mas quando eu sair daqui, eu vou matar fulano. Aí eu argumentei, quanto a dívida era uma dívida não chegava a R$1.000. Aí eu falei, quantos filhos você tem? Tem 4 filhos. Falei, cara, você tem 4 filhos, você deve R$1.000, e você tá... Não, porque eu não devia ter feito isso, não sei o quê. Aí quando eu terminei a entrevista com as outras pessoas, eu voltei e fui falar com o delegado. Falei, olha, eu estou preocupado. Eu vou escrever uma matéria que vai sair no jornal
Mas o sujeito falou isso. E ele tá tão convicto que eu falei, ele saindo daqui, ele vai matar a mulher. Aí o delegado falou, não, eu vou conversar com ele. Bom, eu escrevi a reportagem saiu. Eu voltei lá, depois que a matéria saiu, durante uns 15 dias, eu voltei, o sujeito já tinha saído e ele matou a mulher. Meu Deus. Ele cumpriu a ameaça dele. Matou a mulher. Aí ele foi preso. E aí eu resolvi entrevistá-lo de novo. Já estava preso no cadeião, né? Que já não estava ali. Sim. E ele autorizou. O advogado não queria. Ele autorizou. Aí eu falei, escuta, e aí? Ele falou, eu falei para você que ia fazer isso. Eu estava convicto disso. Falei, você me desculpe, eu não tenho nada a ver, tudo bem. Mas e teus filhos? Eu não pensei nos meus filhos. Agora estou pensando nos meus filhos. Agora estou pensando que eles estão com a minha mãe, não sei o quê. E eu vou ser... Bom, eu acompanhei todo esse caso. Depois ele foi condenado a 22 anos de cadeia. Então, estou contando tudo isso para dizer que tem gente que tem essa postura. Sim. Quando tem essa postura, as suas clientes, as pessoas que você defende, elas te comunicam dessas ameaças, dessas coisas? Sim. Eu trabalho no enfrentamento à violência doméstica também, né? Então, muitos dos casos envolvem violência, né? Em violência doméstica, a gente tem que pedir protetiva. E tem uma coisa que eu falo muito, porque assim, muitas mulheres, elas voltam para o ciclo abusivo muitas vezes, acreditando na mudança. E eu falo para elas, a única coisa que o abusador cumpre são as ameaças. Então, se aquele cara ameaçou, não duvidar. Então, tomar todas as medidas cabíveis, que no caso é a protetiva, é se manter longe mesmo, tem que ser o contato zero, mesmo que tenha as crianças, né? Então, a gente sabe que é mais difícil quando tem criança. Então, regulamentar esse convívio, estabelecer que ele é um agressor, que ele fez uma ameaça, porque nesse caso, ela conseguiria uma protetiva. Sabemos que a protetiva é um pedaço de papel, mas tem todo um aparato do Estado ali para impedir que esse homem chegue perto dela, né? Porque normalmente eles cumprem ameaças, né? Os abusadores, a única coisa que eles não cumprem que eles vão mudar, mas as ameaças é uma das coisas que eles mais cumprem. Vocês estão ouvindo aqui o podcast Mistério e Justiça e a gente está conversando hoje com a doutora Stephanie Azevedo, que é um assunto super delicado, que você que está me ouvindo, você que está nos vendo, deve ter passado por isso. Espero que você não passe por isso. Espero que tenha uma compreensão. Mas tem muita gente que é assim... O sujeito acha que ele é o dono de tudo. É o dono da mulher, é o dono da casa, é o dono dos filhos. Quando existe esse processo de cobrança, como é a sequência do processo? Como é que é o andamento do processo? É demorado, a justiça é muito lenta, a justiça é rápida, a decisão é rápida. Depende muito, né, do estado, né? Aqui em São Paulo costuma ser rápido. O que gera, às vezes, uma demora um pouco maior é não achar ele. Então, é nesses casos que eles ficam fugindo mesmo para não serem intimados e depois ficam fugindo para não serem presos. Mas é importante saber que esse mandado, ele tem validade em todo o território nacional e a gente tem muitos casos de prisões que são feitas no poupa-tempo, na hora que eles vão renovar ali uma CNH, ou quando eles vão tentar sair do país. Então, o que vai acontecer? Esse cara, ele vai estar como foragido. Então, qualquer coisa, uma blitz que ele passar, se ele ele for levar ali quando a polícia... Esqueci o nome quando a polícia faz... Blitz. A blitz, sim, mas quando vai dar uma geral. Sim. Então, qualquer coisa ele vai estar como foragido. E esse mandado de prisão, quando ele sai pra rua, ele tem 3 anos de validade. Venceu esses 3 anos, a gente pode renovar de novo. Então, tem casos que quando o cara vai preso, já tá devendo 120 mil, 200 mil reais. E aí? O mandado de prisão... Normalmente, nesses casos, eles acabam realmente não conseguindo pagar, né? Se é alguém que tem posses, paga. E tem pessoa que não, que prefere cumprir mesmo o tempo de prisão, porque realmente não tem condições de pagar. Quem paga mais?
aquele que eu vi uma história dizendo o seguinte: tem gente que vendia carnê para o pobre, porque o pobre, que tem menos dinheiro, paga em dia, e não vendia para o cara que tem rico, porque o cara não paga. Como é que é isso aí? Como é que é é feito isso depois do processo ter andado, da cobrança da justiça? Ó, vou só dar um exemplo, né? Quem tem mais condições, normalmente ele não vai pagar uma pensão de 300, 400 reais. Ele vai pagar uma pensão mais significativa. Por exemplo, a gente tem um caso de um cara que paga... Ele é milionário mesmo, só que ele tem 5 filhos. Então, cada filho recebe um percentual lá de pensão. E ele paga para essa minha cliente específico 4 salários mínimos. Só que ele falou que vai ver quem vai cansar primeiro. Ela de pagar advogado ou ele de ser preso. Ele já foi preso 3 vezes. Poxa. O cara tem dinheiro, só que ele só paga quando ele é preso. E ele mesmo já falou que ele faz isso porque ela fica gastando mais dinheiro me pagando do que recebendo. E muitas mulheres acabam realmente desistindo porque falam, não aguento mais. Então, muitos eles medem forças. Então, o que eu sinto é que quem tem mais condições faz isso realmente para... Punir a mulher. Exatamente, para punir a mulher. E quem tem menos condições, muitas vezes realmente é por não conseguir mesmo. Entendeu? Como é que é feita essa análise a respeito do pagamento da pensão? Como é que é feito para número de filhos, ou a situação social da pessoa? É levado à situação, são analisados 3 coisas, né? O tripé é possibilidade, então vai ser analisada toda a situação desse homem, só que tem uma falsa ideia de que se tiver desempregado não paga pensão. É mentira. Mesmo desempregado, hoje aqui no estado de São Paulo, normalmente tem sido 50% do salário mínimo, que dá hoje R$606. Então, é um valor significativo, né? Então, mesmo desempregado, ele vai ser determinado ali que vai pagar. Mas, se ele for autônomo, a gente quebra o sigilo bancário para a gente dar uma olhada na situação dessa pessoa e aí ser determinado. É importante também saber que não tem essa equidade entre irmãos. Por exemplo, esse cara da minha cliente é 4 salários mínimos, tem um outro, o bebê mais novo, são 10 salários mínimos. 10? 10 salários mínimos. Então, é mais de R$10 mil. Então, vai depender. Cada mãe, então, se é um cara que tem um monte de filho, cada um com uma mulher, cada mãe vai ter que ir atrás do seu direito e não necessariamente vai ser igual essas pensões. Então, é meio que cada uma vai atrás do seu e não vai ser levado em conta essa questão esse tem 10, para todo mundo vai ser 10. Não. Há casos em que o sujeito sai da empresa, pede demissão para não ter vínculo empregatício, para não poder precisar descontar a pensão direta no salário? Muito, muito. E assim, é absurdo porque são empregos ótimos, são empregos muito bons. Eu tenho um que saiu faz menos de 2 semanas. Ele demorou 13 anos para reconhecer o filho, né? Ela só foi me procurar depois que o filho já tinha 13 anos e o filho mesmo que queria: mãe, se você sabe onde está meu pai, se ele tem condições de te ajudar, vamos pedir ajuda para ele. Pedir ajuda não, né? Não é ajuda, é obrigação. Né? Mas vamos pedir ajuda para ele porque o filho viu que ela estava tendo dificuldade, né? E aí a gente fez o reconhecimento de paternidade e foi cobrar. O cara já estava mais de uma década na empresa, ele ganhava um pouquinho mais de R$12 mil. Na hora que a gente mandou para começar a ser descontado em folha, no mês seguinte ele pediu conta de uma empresa que ele já estava há mais de uma década. Então, assim, por quê? Porque eles realmente acham que aquele dinheiro é para a mãe. É como se a mãe estivesse pegando dinheiro para usar com ela mesmo, e eles acham absurdo. Eles preferem eles passarem necessidade do que darem dinheiro na mão da mãe. Agora, eu conversei há um tempo atrás com uma juíza da vara de família e ela estava me explicando que existem algumas... até ela citou um caso, não deu nome, mas citou o caso que era uma mulher de jogador de futebol. Em que ela jogava tudo ali, né? Jogava salão de beleza, fisioterapeuta, bom, enfim, jogava tudo. Ela falou: não, eu sou justa, eu vou dar o que é para criança. Quando alguém lhe procura, você tem esse diálogo com a tua cliente, dizendo o seguinte: olha, vem cá, você está pedindo mundos e fundos aqui, mas a gente só tem que sair por... Como é que é isso? Eu passo para ela uma planilha, né? Justamente, eu comecei a falar do tripé e não falei, porque
uma coisa é a possibilidade, mas a outra coisa é a necessidade. Então, Sim. realmente tem que ser comprovado que aquilo ali é para a necessidade da criança. Então, eu passo para a cliente uma planilha, ela precisa planilhar para mim todos os gastos da criança, mandar notas fiscais, e é em cima desse valor que a criança gasta que a gente faz o cálculo de quanto a gente vai pedir de pensão. O terceiro pé desse tripé é a proporcionalidade. Então, vai ser levado em conta quem ganha mais paga mais, porque a mãe também tem que colaborar. Então, não adianta eu colocar lá, o meu filho gasta R$1.000, então eu vou cobrar R$1.000 de pensão. Tá, mas e quanto tá entrando dessa mãe? Pode não necessariamente ser 50-50. É uma mãe que é assalariada, ganha R$1.400 no salário mínimo, e é um pai que ganha R$5.000. O pai, ele vai pagar um percentual um pouco maior, mas ainda assim é considerado que a mãe tem que colaborar com esse valor. Então, tudo isso é levado em conta, sim. Agora, me diz uma coisa. A pessoa tem um filho é muito comum isso, a gente apresenta isso no nosso programa no Balanço Geral. Muitas vezes eu até fico revoltado porque a gente vê a mãe com os filhos, 3, 4, 5 filhos, passando necessidade de uma série de coisas, né? E aí eu sempre pergunto, cadê o pai? Porque o pai nunca aparece. Existem casos de pessoas que te procuram dizendo, olha, teve um filho com fulano, um outro com outro, com outro, com outro, com outro, e no fim um só acaba sendo, ou todos são cobrados. Então, eu incentivo que aquela mulher regulamente, né, de todas as crianças, né? Que tem casos de tem mulher casos. que tem filho com 1 ou 2 ou 3 homens. Infelizmente, tem o caso. E aí eu acho que a gente até entraria nessa questão de ter essa conscientização natal mesmo, né? Entender. E aí eu acho que é uma série de questões de socialização, porque a gente tem ainda muito linkado que filho chancela um casamento, né? Filho chancela um relacionamento. O que não é verdade. Não é verdade, mas principalmente se a gente falar para as mulheres mais vulneráveis, isso é muito vivo. Então, muitas vezes que não vai ter aquele casamento que vai casar tudo certinho. Então, muitas vezes se juntou com um cara, ele cobra que tem um filho, ou essa mulher achando que se engravidar e se for ter um filho é um sinônimo que eles vão continuar juntos. E nisso, os filhos acabam ficando para as mães, né? E os pais saem disso. Então, eu acho que é uma questão muito estrutural, né? Eu acho que precisaria ter um trabalho de base, de conscientização, para não ter essa quantidade de filhos, para entender exatamente como é que funciona. Mas, tendo vários filhos, eu acho importante que regulamente, sim, de cada um dos filhos. Mas, por exemplo, se tiver um pai que tenha condições e outros não têm, na hora que for pedir essa regulamentação, não vai ser levado em conta os gastos dos outros filhos. Só de um. Só de um. Então, não vai ter como assim, a pensão de um vai ser para todo mundo. Não, porque realmente a gente tem que comprovar que é aquela criança, para que vai ser usado. Então, não é tão simples assim. Mas tem mulheres, eu já atendi várias mulheres que às vezes tem filho de um homem que ela tem medo, e aí ela fala, não, desse daqui eu não vou buscar só desse, que eu sei. Então a gente ainda tem um problema social aí muito grande. Muito grande. Vocês fazem algum trabalho? Você acabou de dizer agora que o menino de 13 anos queria conhecer o pai. Vocês fazem algum trabalho para encontrar? Porque o cara vai lá, mais um filho, some. E aí, vocês fazem algum trabalho para tentar localizar, para essa pessoa para ajudar no tratamento, na criação do filho? A gente tem meios, né, pra gente buscar, mas assim, a gente precisa ter a mínima noção de quem que é o pai, né? Então, essa mulher, ela precisa saber muitas vezes ali o nome, o RG, ou o nome, se for um nome mais difícil, né, um nome que não seja, por exemplo, um João da Silva, que vai ter muito Sim. homônimo, é mais fácil da gente conseguir localizar, né? A justiça, ela tem ali algumas ferramentas que a gente consegue fazer uma varredura e consegue localizar essa pessoa. E aí sim, a gente consegue entrar com reconhecimento de paternidade, o cara vai ter que fazer o DNA, e se ele faltar, porque daí tem, vou ficar faltando. Se ele faltar 2 vezes no exame de DNA, vai ser considerado que ele é o pai. Então, a falta injustificada é considerada que ele está concordando, né? Então, se ele ficar fugindo do exame de DNA, não vai adiantar. Agora, se não tem nenhuma, ou é um homônimo que ela não tem um RG, um CPF, fica mais complicado. É muito difícil. E o volume de pagamento e de não pagamento, qual é a porcentagem de cara que não paga e fala, não, eu não vou pagar, fico fugindo o tempo inteiro, porque existe
essa determinação à justiça, o cara tem que ser intimado pessoalmente, né? Tem Pelo notificado rito de pessoalmente, prescrição, então sim. é um negócio meio sério isso, Sim. né? O certo não seria isso. Despachou, mandou para a justiça, mandou para a polícia, vai. Como é que é essa porcentagem? Quem me procura normalmente não tá recebendo, né? Então eu vou saber muito mais das que não tem. E assim, é de todas as profissões, tá? Então a gente realmente tem homens de todas as profissões que não pagam. Então, assim, tem do mais vulnerável, do mais realmente hipossuficiente até o mais rico. Então, muitas vezes é nesse sentido, eu acho que é muito democrático isso, né? Então, eu não saberia precisar essa questão de percentual, porque quem me procura realmente é quem não tá recebendo, né? Mas, Então, eu sei de quem não paga. mas geralmente quem paga. Quem não paga, por isso Não, que a minha pergunta era essa, a mais ou gente menos tem saber bastante quem não homens que paga, pagam, sim. quem paga é um número maior do que quem não paga, Ó, geralmente. uma coisa que é muito bom é quem tá registrado são os que normalmente a gente não tem problema com não pagar, que aí a gente consegue descontar direto em folha, né? Então aí é o que não dá problema, é o que a gente já manda ali. Quem é aposentado também, porque a gente desconta direto do INSS. Então quem a gente tem o órgão pagador para descontar, Isso é legal. é muito É um bom. número muito grande de o desconto direto em folha ou é difícil para se conseguir esse Não, tipo de trâmite? é bem tranquilo, é bem fácil, é através de um ofício. Então isso é uma coisa bem rápida. É muito fácil porque também o CNIS, né, que é o sistema que é utilizado para fazer pesquisa no INSS, ele é a nível nacional. Então, se essa pessoa trabalhar registrada, a gente localiza. E isso é bem rápido. Essa é uma das coisas que a gente consegue fazer mais rápido. Outra coisa também que é uma curiosidade que pouca gente sabe se tá determinado para ele pagar desconto em folha, mas você não sabe se ele trabalha e ele tá a vida inteira pagando 10 anos como se fosse desempregado, a gente consegue pegar o extrato de tudo que ele recebeu também a partir do INSS e cobrar essa diferença. Então tem muitos casos que a gente cobra, o cara tá pagando como desempregado, mas E ele ele tá tá empregado. empregado. A gente consegue cobrar todo esse retroativo, isso também é muito bom. Eu sei que nesse momento aqui tem muita gente que está nos ouvindo e nos vendo. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Você fez filhos, tem que arcar com as consequências, né? Não tem como, né? Não tem. Eu acho que é assim. Mas tem gente que, de jeito nenhum, não vou e não pago. E nisso tudo, vamos falar um pouco da violência, da violência contra a mulher. Porque, no fundo, a mulher ela acaba sendo espancada, ela acaba sendo submetida a uma série de coisas que não deveria por um sujeito que deixa de cumprir o que ele tem que fazer, que é cuidar da família, cuidar dos filhos. É muito grande o número de mulheres que te procuram, independente da cobrança da pensão alimentícia, mas para tentar fazer com que seja menos vítima de uma violência doméstica. Porque, na verdade, até essa questão do não pagar, né, já acaba sendo a violência patrimonial ali, né? E até a violência judicial, porque essa mulher acaba tendo que gastar com advogado muitas vezes. Claro que a gente tem a defensoria para quem não tem condições, mas muitas vezes ela acaba tendo que ter essa constante entrar no processo, que já é uma demora, né? Então já é uma violência patrimonial. Agora, todas as outras formas de violência acontecem demais. Então, assim, eu acho que talvez seja até mais do que o não pagamento de pensão. Então, a gente tem mais vítimas de violência do que filhos que não recebem pensão do pai. Porque o que a gente percebe aqui no Brasil é que criaram a lei do feminicídio, né, do homicídio, passou para o feminicídio, aumentaram a pena do feminicídio, mas pelo jeito não adianta. A gente todo dia mostra aqui, no Balanço Geral, no jornalismo da Record, todo dia as mulheres sendo espancadas, sendo assassinadas, brutalmente assassinadas por homens que não se conformam, né? Acabou o amor, acabou, não quero mais saber de você, sim, não tem nada. Agora, quando tem um filho é pior ainda, né? É pior ainda. Eu tenho uma palestra, eu viajo o país dando palestra, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que muitas vezes esses filhos da violência, né, os filhos que assistem essa mulher sendo agredida, eles vão replicar isso no futuro. Porque essa criança, ela tá aprendendo o que é relacionamento. Então, muitas vezes, essa relação abusiva que essa mulher sofre, ela aprendeu lá na infância. Por isso que tem essa dificuldade dela sair do ciclo de violência. Porque ela acaba aceitando, ela fica com esse aceite um pouco maior dessa violência, porque ela cresceu vendo aquilo.
Então, é importante que a gente tenha uma conscientização muito grande. Hoje, no escritório, o meu escritório é o único escritório que tem um núcleo psicológico. Porque nesses 14 anos que eu trabalho com mulheres, enfim, com direito de família, eu percebi que é muito mais importante uma mulher fortalecida emocionalmente, que tem uma psicóloga, do que uma boa advogada. Porque se essa mulher tiver uma boa advogada, mas se ela não tiver com um psicológico bom, ela volta para esse agressor ou ela encontra um agressor ainda pior. Então, essa repetição de ciclo, ele se dá de várias maneiras. Seja essas crianças que estão aprendendo como se relacionar e seja essa mulher que não sabe se relacionar de maneira saudável. Então, só através de um trabalho emocional, de fortalecimento, de conscientização, que ela vai conseguir pôr um fim nesse ciclo e não cair em outro logo na frente. Há casos em que seu escritório, consegue o pagamento de pensão alimentícia e depois de algum tempo a pessoa vai te procurar e dizer o seguinte: olha, voltei a morar com ele, tá tudo bem. Existem casos assim? Sim, e dói o coração quando acontece isso. Ou quando a gente acaba de entrar com a ação e aí no meio daquela ação ela fala: não, a gente acabou se acertando. A gente vê que foi exatamente depois que ele foi intimado que eles se acertaram e daí eles voltam e elas pedem para a desistência da ação, né? E assim, normalmente quando acontece isso, em menos de um ano elas voltam de novo falando que não deu certo de novo e se a gente pode entrar novamente. Então, por isso que é importante essa conscientização, né? E esse fortalecimento, justamente para elas não caírem nessa manipulação. Porque o abusador, ele é muito sedutor, né? Então, ele é muito eloquente, ele consegue convencer muito fácil essa vítima. É aquele que bate e depois se pede desculpa. Nunca mais vou fazer isso, mais nada. E aí bate de novo, e aí bate de novo. E agora, de qualquer forma, filho segura casamento? De jeito nenhum. Eu acho, estatisticamente, 70% dos divórcios acontecem até os 2 anos da criança. Então, estatisticamente, uma criança, ela atrapalha mais uma relação do que une. Então, claro, a gente está falando de uma relação não funcional. Então, eu acho que precisa entender isso, porque se as coisas já não estão indo bem, uma criança nesse meio vai desgringolar ainda mais. Porque ela vai demandar um cuidado muito grande, que a gente não pode simplesmente negligenciar, né? E aí, esse casamento, que 2 pessoas não estavam conseguindo se entender, vai ter uma terceira completamente dependente ali. Então, muitas vezes, essa ideia de filho salva casamento, a gente coloca um inocente no meio para viver um caos que já está instaurado ali. Porque tem mulher que acredita nisso, né? Tem. Que tendo mais um filho, ou tendo mais um filho, ela simplesmente vai salvar o casamento, né? Agora, no fundo, qual é a queixa maior das pessoas que procuram o seu escritório sobre o rompimento da relação até chegar a esse extremo de violência e de não pagamento de pensão? O que elas dizem quando te procuram? Olha, eu acho assim, uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Os sinais sempre estão lá. Então, esse cara, ele não mudou da noite pro dia. Então, ele sempre deu sinais que ele seria daquele jeito, mas são sinais sutis no começo. Então, aquele homem que hoje está sendo agressivo, tá agredindo ela fisicamente, ele era o cara que antes fazia brincadeirinha, porque a violência, ela começa de uma forma na violência psicológica, então era brincadeirinha expositiva, né, que coloca a mulher ali numa situação vexatória. É aquele cara que já deixou claro que ele... assim como o filho não vai mudar, o casamento não vai mudar. Então, aquele namorado que já não dá atenção para aquela mulher, aquele namorado que já é agressivo, fica bravo e soca a parede, o casamento não vai fazer ele virar o melhor marido. Só que as mulheres, elas continuam acreditando sempre nessa mudança e acreditando, então elas sempre trazem isso. Não, hoje que realmente ele me agrediu, hoje que a gente tá separando, eu vejo que ele sempre foi agressivo, eu vejo que ele sempre não foi cuidadoso, ele sempre me traiu. Só que eu achava que com o nascimento dos filhos ia mudar. Só que eu achava que quando a gente casasse ia mudar. Então, o que eu percebo, a queixa delas é sempre isso. Sempre existiu essa violência, mesmo que de forma um pouco mais velada, só que com o tempo essa violência vai escalonando, até correndo o risco de chegar no espiral da morte, mesmo feminicídio, né? Tem algum caso ou alguns casos em que você começou a cuidar
e acabou terminando em tragédia total, com a morte da pessoa que te procurou? Tem uma que é um caso que não foi concluído, que realmente possa ser culpa do marido. Mas desde que ela me procurou, ela falava que ela tinha muito medo de morrer envenenada. Então ela tinha muito medo, ela falava que ele falava que ia colocar veneno, que não sei o que lá. Terminamos o processo, conseguimos protetiva, conseguimos tudo. Depois de alguns meses que a gente regulamentou tudo, era um bebezinho, né? Então, depois de alguns meses que a gente regulamentou tudo, essa mulher morreu de forma que ninguém comprovou o que era. A causa da morte. E ela não era do Brasil, então não tinha familiar aqui. Eu fui procurada, fui descobrir que ela tinha morrido, porque foram assim, depois de uns 10 meses que a gente finalizou, quando a família dela me procurou pra entender os últimos passos dela. E daí eu falei o que eu sabia. Falei, olha, ela sempre teve medo de ser envenenada, e não sei se isso pode ter acontecido, mas assim, não foi, até o momento que eu estava em contato com a família, não tinha sido descoberto qual era a causa da morte. E detalhe, o bebezinho tinha ficado com ela por 2 dias, com ela já morta. Então assim, esse foi o pior caso. Triste isso, né? Triste, é uma situação, é uma pena que muitas vezes a família não sabe, como tem gente às vezes que manda cremar rápido. Cremou. Exato. Essa foi uma coisa estranha, porque a família falou que ele queria de qualquer jeito cremar ela. E aí foi a hora que a família veio muito rápido pro Brasil. A gente conseguiu impedir que fosse cremado. Mas assim, a gente não teve um desfecho satisfatório. Mas assim, é um caso que ficou em aberto e eu considero que corre um risco muito grande de ter sido, né? Nós conversamos aqui, ouvimos com a doutora Stephanie Azevedo. A conversa foi muito boa, muito esclarecedora, e a gente está caminhando, mas a gente vai voltar a discutir esse assunto mais vezes. Muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente. Até a próxima.